Você sabe por que o investidor estrangeiro está saindo do Brasil? A gente escuta muito dizer que o estrangeiro está indo embora, que o capital estrangeiro está indo embora, mas por que isso está acontecendo? Vamos entender como é que funciona a cabeça desse investidor? A gente está falando de um investidor típico americano ou de um grande país da Europa. Esse tipo de investidor enxerga o Brasil como um país especulativo, como um país de alto risco, assim como outros emergentes, como a África do Sul, como a Índia, por exemplo, e eles têm um pouquinho do portfólio só deles, um pouquinho da carteira deles nesse tipo de país. Então a gente concorre com esses outros emergentes também. E o que um investidor desse tipo, que está colocando um pouquinho na carteira num lugar de alto risco, o que ele espera? Um alto retorno. Ninguém vai assumir um risco alto para ter um retorno pequeno. Então, até bem pouco tempo atrás, a gente tinha um país aqui no Brasil com uma instabilidade muito grande, que continua, né? A instabilidade não parou. Só que a instabilidade era grande, mas a taxa de juros era muito alta. A gente tinha uma taxa de juros que hoje está em 3%, que já teve em 14%, 15% até poucos anos atrás. Então o investidor estrangeiro ele usava o Brasil como um investimento de renda fixa de alto risco. Ele pegava o capital, comprava título público federal, isso é uma operação chamada de carry trade, que é pegar o capital em um país e colocar em outro, com o juro mais alto. Ele colocava o dinheiro aqui, ele recebia um valor alto, correndo um risco alto, mas ele recebia uma retribuição alta. O que aconteceu com o Brasil com o passar dos anos? A nossa taxa de juros foi caindo, hoje está em 3%. O risco continua o mesmo. Então me responde para que o investidor estrangeiro vai querer ficar com dinheiro no Brasil se ele está com o risco lá em cima e a rentabilidade lá embaixo. Ele vai começar a olhar para outros países emergentes e ver que ou o risco está menor ou o retorno está maior e ele vai para lá. Então, na verdade, o investidor estrangeiro está saindo do Brasil porque aquela renda fixa fácil, que tinha uma rentabilidade alta, o risco era alto, mas a rentabilidade também era alta, isso acabou. O que a gente espera que aconteça? O que o mercado espera que aconteça? Que conforme a economia do Brasil vá se desenvolvendo e se estabilizando, o investidor estrangeiro volte, mas não usando o Brasil como especulação, e sim como um potencial de crescimento. E aí investiria tanto criando empresas quanto na própria Bolsa brasileira e não apenas nesse tipo de chamado rentismo, que é pegar o dinheiro, colocar na renda fixa brasileira e ficar ganhando os juros. Então a nossa expectativa, as expectativas do mercado é que o investidor estrangeiro volte em algum momento. Mas para isso a gente precisa que as reformas estruturais aconteçam e que a economia comece a crescer. Isso é papo para alguns anos ainda, mas esperamos que aconteça. Valeu!